O tema da nossa ministração é a transição da lei para a graça. Abra sua Bíblia comigo. Quem não tiver, pode ler aqui. No livro de Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Versículos de 1 a 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 14. Diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, os judeus, é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém, não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei, abre aspas, aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá, fecha aspas. Mas a justiça que procede da fé, afirma o seguinte, abre aspas, não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Fecha aspas. Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá no abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém o que diz? Abre aspas, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Fecha aspas. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Meus amados, nessa ministração nós temos alguns objetivos, e o primeiro deles é fazer como o apóstolo Paulo está fazendo, com os irmãos de Roma, os irmãos romanos, mostrar para eles que a nova vida que vem por meio da graça, através da morte e ressurreição de Jesus, ela mudou muitas coisas, e ela nos traz a liberdade. A liberdade vem de uma vida firmada, estabelecida, consolidada, sobre o favor de Deus, para nós que não merecemos absolutamente nada. As bênçãos de Deus vêm de encontro àqueles que pegam as suas misérias e apresentam a Deus, para que eles recebam a vida aqui na terra, recebam abundância de paz e de
todas as bênçãos que eles têm preparado, que Deus tem preparado para eles, para nós. Não vem pelo nosso esforço, mas vem pelo favor de Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Então esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é ajudar a nós crescermos em maturidade, para sermos, como o apóstolo Paulo, ministros de uma nova aliança, porque a aliança velha ficou para trás. E meus amados, para que a gente cumpra esses objetivos, é importante nós sabermos primeiro qual era a visão do apóstolo Paulo sobre os judeus. Qual era a sua visão sobre os judeus da sua época? E a gente nota aqui no versículo 1, que ele diz assim: olha, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, os judeus, é para que sejam salvos. O apóstolo Paulo, ele vê os seus irmãos como alguém que não foi salvo, de maneira geral. É claro que há judeus, já nesse tempo, havia muitos judeus que criam em Jesus, mas Paulo não está falando desses que criam em Jesus, ele está falando dos outros, como ele era. Eles precisam urgentemente de salvação. Por que precisam urgentemente de salvação? Qual é a razão? O que leva o apóstolo Paulo a ter esse desejo tão intenso, tão ardente, em favor de seus irmãos, para que eles sejam salvos? O desejo de Paulo, amados, é tão intenso, e ele não soube lidar com esse sentimento no começo da sua trajetória, na sua imaturidade, ainda no ministério. Deus não tivesse misericórdia dele, ele teria posto a perder o seu chamado. Jesus Cristo o chamou, quando ele estava indo perseguir os cristãos que estavam em Damasco. Chegando a Damasco, o Senhor Jesus apareceu a ele de uma maneira gloriosa, e o chamou e o convocou para o ministério apostólico, a fim de levar o evangelho aos gentios, e não aos judeus. Depois de um tempo, depois da primeira viagem missionária aos gentios, ele retorna, e ele pensa que cumpriu a sua missão de anunciar o evangelho aos gentios, e ele resolve agora anunciar o evangelho aos judeus. E o Senhor falou a ele, o Espírito Santo falou a ele, por meio de profetas, por meio de mestres, que ele não deveria ir fazer isso, e ele está convencido de que deveria fazer a todo custo, ainda que perdesse a própria vida. Ele vai a Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele se prepara para encontrar-se com os judeus no templo, e no dia que seria a sua apresentação diante dos judeus ao templo, o Senhor Jesus, amados, aparece para ele, de manhãzinha, e diz: levante-se e saia daqui imediatamente, Paulo. E nem assim, ele escuta a voz do Senhor. Deus enviou profetas, e o próprio Jesus apareceu a ele, mas ele não conseguiu lidar com esse sentimento. E então, quando ele começa a falar, os judeus se reúnem e querem apedrejá-lo a todo custo. Ele apela então, ele vai ser preso, ele apela lá para os soldados romanos, porque ele tinha cidadania romana. Então ali o Senhor vai protegê-lo, e ele vai ser levado como prisioneiro a Roma, mas não porque ele tinha feito alguma coisa contra Roma, porque ele estava anunciando o evangelho a quem Deus não lhe mandou, a quem não era de sua responsabilidade.
Então veja, amados, quão ardente era esse desejo do apóstolo Paulo por seus irmãos judeus. E amados, ele diz claramente, por quê? Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eles desconheceram a justiça de Deus. Deus havia falado o Antigo Testamento inteiro, mas eles não entenderam. E por que eles não entenderam? Porque resolveram criar a sua própria maneira de se chegar a Deus. Obrigado, querido. Eles criaram a sua própria maneira. Isaías 53:1. Veja o que diz. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. O Senhor chamou o profeta Isaías para falar a esses que não ouviam e não viam, mas não era no sentido literal. Eles ouviam, mas não criam, porque Deus estava falando, desde Adão estava anunciando a verdadeira justiça. Quem justifica Adão é Deus. Vai lá, mata o carneiro, derrama o sangue do cordeiro, para que Adão pudesse voltar a ter comunhão com Deus. Mas eles não criam nessa pregação. Foi anunciada por Moisés, foi anunciada pelos profetas, mas não creram na pregação, não viram o que Deus estava fazendo. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Deus estava falando, estava anunciando, estava escrito o que Ele estava fazendo. Eles não creram e eles não perceberam o que Deus estava fazendo. Braço é movimento, é o trabalho do Senhor, o que Deus estava realizando. Eles não perceberam. Mas para frente, Isaías vai dizer que Deus estava, por meio de Jesus Cristo, estabelecendo uma nova genética. Um novo ser seria gerado, uma descendência por meio da fé, por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque a descendência adâmica estava toda morta. Essa descendência estava morta. Ela precisava ser gerada novamente. O homem precisa de novo. Deus falou para Adão: no dia que você comer, você vai morrer. E a Bíblia descreve para nós, em Gênesis capítulo 2, que depois de Deus formar um boneco de barro, Ele assoprou nas suas narinas, e ele se tornou um ser vivente. O fôlego de Deus entrou no barro, e ele se tornou, ele ficou vivo, e ele tinha comunhão com Deus. Ele era movido pelo Espírito de Deus, porque hálito de Deus é vento, é respiração de Deus, é sinônimo de o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tanto deu vida, no sentido de um boneco deixa de ser apenas um punhado de barro, para ser vivo, mas também para que ele tenha plena comunhão com Deus. Deus estava nele, o Espírito de Deus estava dentro dele. Nos evangelhos, quando fala da genealogia de Jesus, diz que Adão era filho de Deus, ele foi gerado em Deus, ele teve vida pelo Espírito de Deus. Mas a partir do momento que ele rejeitou a Deus, ele morreu.
Ele continuou respirando, mas era morto. Continuou respirando, mas era morto. Respirar não é sinônimo de vida. E amados, esse é o estado da humanidade desde Adão, completamente morto. E o Senhor estava preparando tudo para trazer uma nova natureza, restaurar a verdadeira natureza do ser humano, antes da sua morte, por meio de Jesus. Mas eles não creram, eles não entenderam isso. Versículo 3 diz: desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Por eles não entenderem essa verdade, de que só Deus podia e pode gerar um novo homem, eles quiseram alcançar a presença de Deus da sua própria forma. E o apóstolo Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E aqui, amados, nós temos então o apóstolo Paulo conectando a lei com a chegada de Cristo. A lei que foi dada no período em que os homens estavam mortos, com ela durando até quando Cristo morre para dar vida nova aos homens. E aí nós precisamos entender essa verdade. E amados, em João capítulo 3, Jesus tem um encontro com Nicodemos. E no versículo 3, Jesus diz de cara para Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. Jesus diz assim para ele: olha só, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, o homem está morto, ele precisa nascer de novo. No reino de Deus só entra vivo, só entra aquele que tem o Espírito de Deus, porque a verdadeira vida vem pelo agir do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que dá vida ao homem. Nicodemos era mestre em Israel. Isso foi ensinado no Antigo Testamento. Mas veja o versículo 5, versículo 10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Te faço uma pergunta: quem ensinava Nicodemos para aqueles que o ouviam? Quem ensinava Nicodemos aqueles que Deus o havia confiado? Se o que Deus estava falando era sobre uma nova genética, era sobre graça, é sobre a justiça que vem de Deus, e ele não entendia, quem ensinava ele? É desse tipo de gente, como Nicodemos, que o apóstolo Paulo está falando aos romanos, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E esta é a realidade de muitos cristãos hoje. Eles não compreendem a justiça que vem de Deus e querem uma justiça que vem da lei. Eles não compreenderam a graça. São como Nicodemos, não compreenderam a graça, portanto querem estabelecer a sua própria justiça, sua própria maneira de se achegar a Deus e de agradar a Deus. Havia 3 portas para chegar à presença de Deus lá no tabernáculo. Uma se chamava caminho,
a outra se chamava verdade e a outra se chamava vida. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eles queriam criar a sua própria porta, que dava para onde? Para o abismo. Não chegava a Deus, só há 3 portas, e as 3 portas é Jesus. Eles não entenderam e queriam ensinar as pessoas a entrar por alguma porta, a porta da morte, a porta do inferno. Achavam que chegava a Deus. Deus estabeleceu 3 portas, e essas portas é Jesus, e ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Jesus. E assim como Nicodemos, que ensinava as pessoas em nome de Deus a chegar a Deus, mas não ensinava a chegar a Deus, porque as portas, o caminho que Deus havia estabelecido para se achegar a Ele era Jesus, mas eles não ensinavam Jesus. E baseados na lei, que não entenderam nada dela, queriam obrigar as pessoas a entrar pelas portas que eles haviam criado. Querem obrigar as pessoas. E meus amados, essa é a trama do judaísmo, dos judaizantes e das igrejas de costumes. Estabelecem maneiras para as pessoas se achegarem a Deus. Eles acham que estão fazendo e levando as pessoas a Deus, mas não querem pegar as mãos das pessoas e levá-las pelas 3 portas, ou seja, por Jesus Cristo. Eles tiram as pessoas da verdadeira porta, do verdadeiro caminho, da verdadeira vida, e querem levar elas a adorarem a eles mesmos. Tiram as pessoas de Jesus para levarem elas a os adorar. Era assim os judeus na época de Jesus, é assim os judaizantes, e é assim as igrejas de costumes, ou as comunidades que ensinam um evangelho diferente daquele que Jesus ensina. Eles são como Nicodemos, têm a palavra de Deus, são mestres, mas não compreenderam nada, não compreenderam o que Deus disse desde Adão, não compreenderam o que Deus disse passando por Moisés e os profetas, por Jesus Cristo e os apóstolos. São mortos que querem ministrar vida. Eles oscilam entre graça e fé, a fim de manter as pessoas prisioneiras das suas mentiras, dos seus enganos. Mas o homem precisa nascer de novo. Como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 4, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que vem da fé. Não há, amados, como oscilar entre fé e graça. Não há como oscilar. O fim da lei é Cristo. A lei acabou, amados, a lei acabou, a lei acabou. Não há como olhar para a vida, a verdadeira vida, e vivê-la por meio da lei, por meio dos preceitos da lei, por meio dos mandamentos. Não há, amados, porque morreu com Cristo. E meus amados, a Bíblia nos diz que quando Deus chama Moisés para tirar o seu povo do Egito, lá em Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23, ele diz assim: diga ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixa o meu filho ir para que me adorem. O povo de Deus estava prisioneiro, escravizado em Israel,
lá no Egito. Eles haviam perdido a esperança, não conheciam o seu Deus. E para restaurá-los, a didática de Deus começa assim. Deus manda a Moisés que chame eles para adorar, chama eles para perto. Deus primeiro quer eles para perto. Tira o meu povo de lá e leva o meu povo para me adorar, para que sejamos curados, amados, da nossa maneira equivocada de relacionar com Deus. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. Nós precisamos de ir para o deserto, para um lugar onde estaremos com Deus para adorá-lo de verdade. E amados, quando eles chegam no deserto, o Senhor entrega, Moisés sobe ao Sinai, Deus entrega a ele os 10 mandamentos, que dizia a respeito a como adorar a Deus, os fundamentos da adoração a Deus e da relação com o próximo. E depois, amados, Deus quer falar com o povo pessoalmente. Moisés desce do Sinai. Deus havia escrito essas leis com o seu dedo em pedras, e Moisés fala ao povo: venham se encontrar com o Senhor. E eles não querem, eles rejeitam. Moisés, fale com Deus por nós, nós não queremos. Deus estabelece leis sobre adoração, os altares, várias leis civis. Esse povo não era nada, não sabia como viver, não sabia como se relacionar com os outros, eram escravos, prisioneiros. Poucos ali tinham noção da sua identidade, sofreram 400 anos de escravidão, muitos já tinham perdido a esperança, mas Deus começa a restaurá-los. Então Deus estabelece a tenda do encontro, e dentro da tenda do encontro Deus fala com Moisés para construir a arca da aliança. E aqui, amados, Deus quer estar no meio do seu povo. Deus quer estar no meio do seu povo, e o seu povo rejeita. E a arca da aliança, amados, ela era uma tenda. Havia uma tenda, a tenda do encontro, e dentro dessa tenda, no meio dela havia uma cortina, e dentro estava a arca. Para o lugar que estava a arca, só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, porque era chamado de lugar santíssimo. E às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero entrar no santo dos santos, no lugar santíssimo. Deixa eu te dizer, amados, o que fazia o lugar que estava a arca ser o lugar santíssimo não era o lugar, era a presença de Deus que estava no lugar, simbolizada pela arca, mas a presença de Deus estava ali. Isso é tão verdade, amados, que quando eles iam mudar de acampamento, que iam desmontar essa tenda do encontro, essa cortina, também chamada de véu, aqueles sacerdotes que carregariam a arca, eles não poderiam encostar na arca, porque não poderiam ver a arca, porque somente o sumo sacerdote podia fazer isso. E como então eles transportavam? A cortina, ela era solta em cima da arca, e ela cobria a arca, envolvia a arca, como a gente envolve um bebê. E eles então carregavam a arca, coberta por esse véu, e assim eles transportavam a arca, sem ver a arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E quando Jesus morreu, meus amados, quando ele suspirou, que ele entregou o seu fôlego de vida ao Pai, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Deixa eu lhe dizer, amados, acabou, a presença de Deus não está naquela arca mais. Não adianta pegar a arca e se dobrar diante dela, ela não está mais ali. O sacrifício foi feito,
Aquela arca não vale de nada agora. É só uma história para contar. Só serve para museu. Se você observar, é um grande ícone dos historiadores, é sobre a arca. O assunto da arca é uma coisa que move desde sempre a mídia, os atores. Podem encontrar a arca, podem fazer o que quiser com a arca, meus amados. A presença de Deus não está mais lá. Acabou. Mas Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele nos deu o Espírito Santo, em que Deus habita dentro de nós. Se você não sabia, a arca era feita de madeira, e a arca simbolizava a nós. Era feita da pior madeira da época. Da pior madeira, Marco. Pior madeira. Da madeira mais difícil de ser trabalhada, cujo as fibras são todas entrelaçadas. No entanto, havia ouro que cobria a arca por fora. Deus estava falando desde o começo de que Ele moraria dentro de nós. Mas os judeus não ouviram, e muitos ainda hoje não ouvem. Querem usar objetos, querem símbolos de arca, querem mini arcas, querem mini templos, querem que a presença de Deus esteja num objeto, numa coisa ou em outra. Oferecem essas coisas ao povo. Não são ministros nem de uma velha aliança, porque não são judeus, não são sacerdotes, não são descendentes de Jacó, não são descendentes de Arão, de Levi. Não são nem judeus, e querem ministrar suas mentiras, apenas para manter o poder. Para manter as pessoas prisioneiras. Mas amados, Jesus disse: está consumado, acabou. O véu do templo se rasgou. Acabou. E Jesus nos enviou o seu Espírito agora, que mora, de maneira que Deus mora dentro daqueles que creem no seu nome. E aqui, amados, quero mostrar para os irmãos então como o Senhor Jesus deixou agora para nós crescermos nessa nova aliança, na comunhão com Ele. Veja bem, eu quero primeiro fazer um confronto. Deuteronômio capítulo 28, versículos de 1, 2 e depois o 15, diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Versículo 15. Esse daí, né? Se ouvirem, vocês alcançarão todas as bênçãos. Versículo 15. Porém, se não derem ouvido à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Havia benefícios e consequências para quem não obedecesse aquilo que Deus havia dado. Havia, e era sério. Se você ler o texto todo, você vai ver o quão sério era. Isso ministrava a antiga aliança. Agora, Romanos capítulo 8, veja o que diz a nova aliança. Agora, versículo 2, 32. 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou,
será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Graciosamente, é de graça. É de graça. Não é pelo quanto você acertou, não é pelo quanto você errou, é pelo que você creu. Será que Ele não poupou o seu próprio Filho? Nos deu tudo, absolutamente tudo. Porque a primeira lei, ela foi ministrada a mortos. Ela foi ministrada aos descendentes de Adão. Mas a segunda lei, a lei do Espírito, foi ministrada àqueles que foram vivificados pelo sacrifício de Jesus. Olha só o que diz, para concluirmos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, diz assim: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve em muito maior, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Pois nesse particular, o que era glorioso, já não tem mais glória, diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve glória, muito maior glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até os dias de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor Jesus, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor tem liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é
o Espírito. Meus amados, portanto, a nossa vida agora não é baseada naquilo que está escrito, não é naquilo que está legislado. A nossa relação com Deus não é aquilo que está escrito por letras. A nossa maneira de adorar o Senhor não é da maneira como está registrado no Antigo Testamento. As formas não são aquelas, mas acabou. Agora é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito do Senhor. E como é que nós então aprendemos, e aqui eu vou concluir, a viver essa vida pelo Espírito? Eu preciso citar, para a gente concluir. Jesus deixou duas coisas para nós: discipulado, igreja, comunidade. Discipulado não é baseado no Antigo Testamento mais. O apóstolo Paulo diz que aqui tem muita coisa boa no Antigo Testamento, mas para o Antigo Testamento ter sentido para nós, ele precisa ser discernido a partir da graça. Tem muita coisa boa que mais precisa discernido a partir da graça. E para isso, para que a gente aprenda a aprender as coisas boas, os exemplos bons que estão lá atrás para nós, nós precisamos de discipulado e de vida em comunidade. E na vida em comunidade, ele deixou então 5 ministérios para nós crescermos na maturidade. Quer crescer na maturidade? Crescer nessa vida de ser vivida pelo Espírito de Deus e não por regras. Amém? Isso será assunto para esse momento. E aqui, meus amados, nós precisamos sair daqui hoje com a convicção de que o Jesus deixou para nós não foi o Antigo Testamento, nenhuma das leis do Antigo Testamento, absolutamente. O fim da lei é Cristo, e nós agora estamos debaixo da lei do Espírito, período da graça, e para nós crescermos nisso, nós precisamos de vida em comunidade, sermos ministrados pelos ministérios que Ele deixou, e discipulado. Amém? Fique de pé, vamos orar. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para sermos ministros de uma nova aliança que nos leva à liberdade. E essa liberdade é de ser livremente guiados pelo Espírito, não é para fazer a nossa vontade, porque quem está cheio de vontade, está cheio de Adão. Adão é que tem vontade. A lei do Espírito é a lei que nos traz vida, ela nos salva de nós mesmos, nos salva das nossas vontades. Todas as vezes que a gente pensa em pecado, nada mais é do que as nossas vontades. Nós precisamos da liberdade do Espírito para sermos livres da nossa carne. Quais são os seus pecados? Provavelmente são muitos, como eu, mas somente o Espírito de Deus pode nos libertar dessa carne. Só Ele tem poder para nos libertar dela. Nós precisamos viver então pela liberdade do Espírito em nós, para sermos cada vez mais ministros de uma nova aliança. Pai santo e adorado, nós te adoramos. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho amado, pela morte de Jesus Cristo,
pela ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado para nos conduzir pelo caminho verdadeiro, para nos discipular. Obrigado, Pai, por aqueles que são ministros de uma aliança de liberdade, uma aliança de governo do Teu Espírito, que nos liberta de nós mesmos, que nos liberta das nossas vontades, que nos liberta da nossa maneira equivocada de pensar, de ver o Senhor, de relacionar com o Senhor, e nos liberta de uma maneira equivocada de relacionar com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado por aqueles que o Senhor tem levantado, Senhor, para nos levar para mais perto de Ti. Que o Senhor nos tenha, meu Pai, como alto sacrifício nosso, de se achegar a Ti, de se ofertar a Ti, para Te conhecer, e para fazer o Senhor conhecido. Liberta-nos, ó Pai, liberta-nos nessa noite. Nós não podemos nos libertar, mas o Senhor pode. Liberta a nossa mente desse cativeiro de engano, meu Pai, que para muitos de nós está estabelecido desde há muito tempo. Liberta-nos nessa noite. Espírito Santo, liberta-nos nessa noite. Liberta o Teu povo, Senhor. Liberta a Tua igreja, para que saiamos daqui, Senhor, firmes e convictos de que não é pelo nosso esforço, mas é pelo poder do Teu Espírito em nós, que nos cura, mas também que faz de nós ministros dessa aliança, dessa nova aliança, da aliança gloriosa, da aliança que permanece, para que o Senhor se agrade de nós, como o Senhor se agradou de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Teu nome, meu Pai. Senhor, muitos, meu Pai, têm sofrido pela escravidão dessa mentalidade legalista de viver, Senhor, e eles têm sofrido as consequências. Eles têm tentado, são zelosos, como os judeus eram zelosos, mas cada vez mais têm experimentado a morte na sua casa, na sua família, escravos de tanto pecado. Se esforçam, meu Deus, se esforçam duro, Senhor, fazem de tudo e nada dá certo. Seus filhos estão perdidos, ó Pai, porque foram ministrados pela velha aliança, foram levados por portas inventadas por homens, e não conseguem sair delas, Senhor. Espírito Santo, abra nossa mente nessa noite e nos liberta, Senhor, dessa escravidão. Entre com providência na nossa casa, na nossa família, e resgata, Senhor, aqueles que são Teus, ainda aprisionados pelas prisões, por essas correntes do legalismo. Faça por amor do Teu nome. Resgata, Senhor, o Teu povo, resgata os Teus filhos, meu Pai.
Quando o Senhor vem arrastando adorar o Senhor, eles não conseguem te adorar com a liberdade, não conseguem ofertar com a liberdade. Só ofertam, meu Pai, baseado naquilo que está escrito no Antigo Testamento. Liberta-nos, Senhor, para sermos livres, para te ofertar de maneira generosa, de maneira livre. Senhor, para desfrutarmos de um relacionamento livre, espontâneo contigo, meu Pai. Estão aprisionados nas formas do Antigo Testamento, nas coisas. Senhor, liberta-nos nessa noite, liberta-nos, como diz a tua palavra. Senhor, que cada um traga a ti aquilo que o Senhor ministrou no coração deles. É liberdade, Senhor, é generosidade, é sem limites, meu Pai. Senhor, entrega a Ti é sem limites. O Senhor quis apacentar o Teu povo. Jesus Cristo disse: quantas vezes eu quis te reunir, Jerusalém, como a galinha acolhe os teus filhinhos, mas você me rejeitou. Baseados numa maneira descrita de relacionar contigo, limitamos o Senhor, expulsamos o Senhor. Liberta, meu Pai, o teu povo nessa noite. Liberta a tua igreja, Senhor. Traga liberdade, Senhor. Liberta-nos para a glória e para louvor do teu nome. Liberta-nos e faça de nós ministros da nova aliança, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.